Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui resumir o que foi a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi depois da vitória, consequentemente classificação à semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Brasil de Pelotas. E tudo que eu for te falar agora é o que Renato passou para a imprensa na conversa com os repórteres. Antes, preciso te dizer da KTO, né? Pois é, se tu é mais atento, se tu viu as minhas redes sociais, eu sempre procuro dar dicas. Se tu viu o debate raiz, eu fui lá e cravei. Inter vence com ambos marcam, Grêmio vence com ambos marcam. Tava pagando 10,8 essa daí, mas eu me quebrei. Nem o Brasil de Pelotas marcou tão pouco lá atrás no jogo do Internacional, o Inter levou gol. Ou seja, me quebrei, me dei mal. Mas eu tô aqui dando esse depoimento justamente para vocês entenderem que é assim que funciona a brincadeira. A gente ganha, a gente perde, a gente passa raiva ou se diverte em alguns momentos. Quer brincar, quer te divertir também? A KTO é onde a diversão acontece. Vá agora na KTO, não tem aplicativo, é site mesmo, te cadastra, usa meu código JBFilho, ganha uma bonificação com a grana que tu injetar, tu dá uma bombada lá e automaticamente tu pode participar disso. Sempre lembrando, tem que ser maior de 18 anos, ter juízo nessa cabeça e como eu faço meu depoimento aqui sem problema nenhum, a gente vai ganhar e a gente vai perder e é assim que funciona o negócio, beleza? Gente, vamos lá. Primeira questão, Renato dizendo que gostou do comportamento da equipe, aprovou a atuação, falou sobre algumas coisas que pode melhorar e tudo mais. Eu já fiz a minha análise, mas o Renato aprovou o time. Mas eu quero falar especificamente sobre o Cristaldo, que é uma questão importante, né? O Cristaldo faz um golaço, um dos mais bonitos do campeonato, segundo o próprio Renato, e ele disse, olha, que ele está mostrando vídeos para o Cristaldo sobre o tipo de meias que ele gosta, sobre o tipo de comportamento e movimentação dentro de campo dos meias que ele gosta, e que o Cristaldo está entendendo, que ele disse, olha, eu mostro esses vídeos e peço para ele fazer mais ou menos igual a esses caras. Mas é interessante olhar o Renato dizendo que está pedindo para o Cristaldo mudar o jeito de jogar e mostrando como ele quer que ele atue em campo. Que tem algumas coisas que ele não gosta do Cristaldo, que não vai falar abertamente para não ajudar os adversários. Mas, por exemplo, o próprio Renato já disse, ele tem que pisar mais na área, ele tem que se aproximar mais dos atacantes, tem que fazer o time jogar, tem que abrir o time adversário com seus passes e tudo mais, mas tem que pisar mais na área e jogar mais perto do atacante. E hoje, desta vez, ele fez tudo isso, até portanto, acaba sendo valorizado pelo Renato. Mas presta atenção, o Renato quer o Cristaldo mais perto, neste caso do Diego Costa. É um pedido dele para o jogador e é um pedido que nesta partida foi atendido. Ou seja, eu até fiz uma consideração no meu vídeo que eu achava que ele seria um cara, basicamente quase um segundo atacante. E é mais ou menos isso que o Renato está dizendo. Olha, talvez ele não seja o meia camisa 10, talvez esse seja o cara para colar no centroavante lá neste jogo aí, o Diego Costa. Renato foi categórico ao dizer que precisa de mais reforços, que durante este domingo, antes da bola rolar, estava falando com o presidente que precisa trazer mais gente para a janela, tem que fortalecer o grupo, ele não quis dizer nem nomes nem posições, ele disse assim, eu não vou dizer para vocês, mas que tem que reforçar mais tem. Né? O Grêmio tá vendo aí o Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense e tudo mais, tá tentando para aquela brecha da janela a partir do dia 1º de abril, que dá para fazer transferências nacionais e tal, depois os estaduais, mas o Renato falou, precisamos ter mais opções, e o presidente já sabe, e na próxima janela nós vamos precisar contratar, nós precisaremos ter novidades, falou o Renato Portaluppi. Então fica essa situação, a diretoria contratou, trouxe aí seus 5 reforços, 6 reforços, se a gente contar aí que tem o Galdino, o André Henrique, que renovaram, pode até aumentar um pouco essa lista, mas, bom, o Renato tá pedindo para a diretoria mais nomes, mais novidades e tudo mais. Outra questão importante sobre Soteldo. O Renato até disse que chama o Soteldo de raio, diz que ele não se importa em ter esse problema bom de ter muitos jogadores por meio do setor, que já viu o Soteldo jogando contra ele, atuando pelo meio, pelo centro, e que diz, cara, os craques eu sempre vou achar lugar, pros craques, pros bons jogadores, que pra ele, pro Soteldo, pros outros bons jogadores, ele sempre vai achar espaço. E aí quando o Renato diz que vai achar espaço para todo mundo, e que coloca o Soteldo como um cara que pode jogar ali pelo meio, bom, nós temos um indicativo que com a volta do Soteldo, como o Pavão e o Gustavinho estão jogando super bem, há uma possibilidade, eu diria até que uma tendência, que o Soteldo seja meia centralizado. Quem vai sobrar? Provavelmente o Cristaldo, mas é interessante ver essa questão do Renato dizendo publicamente na entrevista que pensa dele ali centralizado. Bom, outra questão é Carbacho, o Carvalho. Todo mundo quer saber sobre esse jogador. O Renato até começa a resposta cornetando, dizendo, alguns gênios diziam que o problema é o Dr. Márcio. Ele está falando do Márcio Dornelles, médico que foi demitido pela diretoria do Grêmio, não foi nenhum jornalista que demitiu, não. Pela diretoria do Grêmio, agora
no começo desse ano. E aí eu te pergunto, o Renato falou que alguns gênios achavam que a culpa era do Dr. Márcio. Quando ele está falando isso e o cara foi demitido, o Renato é contra a demissão? Sim, a informação que a gente tem é que o Renato não gostou da demissão e que por ele o Dr. Márcio Dornelles jamais seria demitido. Mas a diretoria gremista demitiu, porque não sou eu que assino. Lá no final da conta é o presidente Alberto Guerra que assina uma demissão de um médico gremista. Mas o Renato disse, olha, alguns gênios achavam que era, indicando, não era problema dos médicos do Grêmio, não é dos médicos. Ele revelou que teve uma conversa interna com a direção também sobre isso, para tratar sobre esse tema, sobre o Carvalho, mas que eram conversas privadas, que todo mundo estava querendo o melhor pro jogador e que daqui a um pouquinho ele ia estar de volta e tudo mais. Não deu mais informações sobre o estado do jogador, mas apenas deu essa corneta aí o Renato. Bom, gente, também teve assunto sobre a imprensa. Mauri Dornelles, repórter da Itatiaia, fez uma pergunta muito inteligente pro Renato, dizendo, olha, Renato, tu disseste que quer fechar o treino, a direção colocou sobre performance e tudo mais no site e tal, mas basicamente o Grêmio foi campeão da América, campeão da Copa do Brasil com treinos abertos e com a imprensa tendo a possibilidade. Aí o Renato disse que não tá punindo a imprensa, mas ele meio que se contradiz, porque ele disse assim, o Renato fala o seguinte, olha só, ele lembrou que ele disse, não é pra punir a imprensa, todo mundo do Brasil faz isso, fez um raciocínio dizendo que o clube não tem nenhum benefício em abrir pra imprensa o treinamento, porque ele disse assim, cara, aí só vocês vão ver, aí depois vocês vão falar o que tá acontecendo no treinamento, nós não ganhamos nada com isso. Aí ele diz que, de alguma maneira, o torcedor tá sendo atendido porque a Grêmio TV, a TV do clube, tem entrevistas exclusivas com eles, com os jogadores e tudo mais, tem imagens até melhores porque tem acesso aos treinamentos e tudo mais. Enfim, e o Renato disse que não estava punindo ninguém, mas tem uma frase que ele chega e diz assim, olha só, se a imprensa começar a nos tratar bem, daqui um pouquinho eu posso liberar os treinamentos de novo. Ele até diz que não é nada contra quem estava ali, dentro da entrevista coletiva, que eram de 3-4 do ar-condicionado e tudo mais, mas que esses 3-4 não vão no treinamento, não falam com os jogadores, fez um desafio, dizendo que se quisessem era só ir lá e fazer as críticas direto para os jogadores, ou convidá-lo para que ele fosse lá na entrevista. O Renato já foi diversas vezes convidado por donos da bola, para o debate raiz, ele nunca quis ir, mas tudo bem, né? Fecha parênteses aqui. Enfim, o Renato disse que era necessário ter mais respeito por parte de 3/4 jornalistas, que tem alguns colorados que precisam ter mais coragem para colocar a camisa do Inter e que tem alguns que são gremistas, mas que só querem o clique, e aí como fazer crise da clique, eles fazem crise do time do Grêmio e que enquanto ele e a diretoria estiverem lá, essas pessoas não vão se criar. Ele vai defender a instituição e essas pessoas sempre buscam o melhor para elas. Enfim, tá aí o discurso de novo do Renato naquela situação, aí você pensa o que é. A única coisa que é claramente contradição é que o Renato diz assim, não é punir a imprensa, é pra fechar porque a gente não ganha nada com isso, e depois diz, mas se começarem a nos tratar bem de novo, a gente vai abrir. Então é uma punição. Enfim, né? O Renato e cada um faz sua consideração. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.